Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar na síndrome do vira-lata? Você já ouviu falar sobre isso? Eu vou te falar aqui rapidinho, tá? Vou contextualizar aqui rapidinho. O que é a síndrome do vira-lata? A síndrome do vira-lata nada mais é do que uma pessoa, tá? Que, para ela, todo mundo consegue, menos ela. Essa é a síndrome do vira-lata. Todo mundo consegue, menos ela. Outro exemplo da síndrome do vira-lata, aquela pessoa que o país dela, ela fala mal do país dela de ponta a ponta. Do país dela não tem nada de bom. Tudo que existe no país dela é ruim. Tudo. Para ela, tudo é ruim. Tá? E os outros países, Estados Unidos, exemplo, França, Portugal, Alemanha, Inglaterra, esses países têm o melhor que o país dela, tá? Então por isso que a gente chama de síndrome do cachorro vira-lata ou do cão vira-lata. Então o complexo de vira-lata é exatamente isso. É você sempre se colocar no lugar inferior a outra pessoa, se colocar no lugar inferior a outro país, se colocar no lugar inferior a outra cidade, tá? E não sei se você lembra, não sei, pelo menos eu vi histórias, né, porque eu ainda não era nascido. Em 1950 mais ou menos, o Brasil, ele jogou na Copa de final do mundo, final do campeonato mundial, né? Na Copa em 1950 o Brasil perdeu para o Uruguai, tá? E assim, desde aquela época o Brasil só se recuperou, né, só se tornou mais forte ainda depois que o Brasil ganhou o Mundial novamente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse complexo de vira-latismo, ou complexo de vira-lata, ou complexo de cão vira-lata, isso acontece com as pessoas, tá? Isso acontece com as pessoas e acontece mais frequentemente do que você imagina. Você pode perceber que, na sua maioria, as pessoas, elas sempre tendem para o lado negativo das coisas. As pessoas sempre tendem a falar mal. Essa é a grande realidade. Existem mais pessoas que falam mal de outras pessoas do que pessoas que falam bem de outras pessoas. Você entendeu? Então com você não vai ser diferente. Se você estiver empreendendo, se você estiver num modelo de negócio diferente do que o normal, do que o tradicional, as pessoas vão tender sempre a criticar você, tá? A criticar você. Às vezes as pessoas nem precisam falar. Tá? As pessoas nem precisam falar, mas elas não vão aprovar, ok? Não vão aprovar. E assim, o que você tem que entender é isso. Steve Jobs, Bill Gates, todos esses caras que hoje são o que são, né? Inclusive muitos que já morreram, eles também passaram por isso. Então o que eu te aconselho? Se junte a pessoas que tem o mesmo ideal que você. E o que você precisa fazer é o seguinte: sempre acreditar na sua ideia, sempre acreditar naquele modelo de negócio que você acredita que é o futuro, tá? Só assim você vai conseguir vencer e, obviamente, provar para essas pessoas que realmente você estava certo, ok? Então, qual que é o meu conselho para você hoje, tá? Vai para cima, acredite na sua ideia, ok? Se junte a pessoas que têm o mesmo ideal que você, que pensam próximo a você, que tem mais ou menos a mesma ideia, e quando você estiver numa roda, nunca seja o mais inteligente dessa roda, tá bom? Sempre tenha alguém que é mais inteligente que você, que pensa mais lá na frente que você, porque assim você vai crescer, você não vai parar no tempo, tá bom? Esse é o recado que eu tenho para você hoje. Um abraço, tchau, tchau.